E hoje a gente vai falar de um disco que não só marcou época, mas ajudou a moldar o rock brasileiro dos anos 80. A gente vai falar de Mudança de Comportamento, o álbum de estreia do Ira, com exclamação, sim senhor, que está completando este ano, portanto, 40 anos. 4 décadas e ainda sou atual, provocativo e, como vocês sabem que eu adoro gírias antigas e ultrapassadas, assim como eu, um álbum do Balacobaco. Para essa conversa especialíssima, eu tenho a honra de receber aqui um cara que entende tudo de música, cultura pop e história do rock. Ele é jornalista, pesquisador e editor do site popfantasma.com.br. Ricardo Scott, né, que pronuncia. Boa noite. Seja muito bem-vindo, querido. Pois é, boa noite, cara. Muito obrigado aí por você ter me recebido. E, cara, essa coisa do meu sobrenome, o que acontece? O certo é Schott, né? Porque é alemão, austríaco e tal. Pode crer. Agora, o que acontece? Meu pai é professor, né? E na época que ele começou a dar aula, se não me engano, um chefe dele, alguma coisa assim, falou para ele, cara, não usa Schott, usa Scott, né? Que é mais comum, você vê muito Scott em filme e tudo mais. E ele acabou ficando conhecido como professor Scott. Eu acabei adotando Scott, né? Porque eu, quando era criança, já era Scottinho, né? Por causa dele e tal. Os amigos do colégio acabaram me chamando de Scott também, então acabou ficando Scott, né? Não é o correto, tem gente que usa o correto, né? Uma amiga minha sempre, pô, Schott, não sei o que e tal, mas acabou ficando Scott. Mas você não tem preferência? Eu vou acabar te chamando de Ricardo, não. né? Ah, pode ser. Não tem preferência, assim, pode mas me eu chamar tenho, como quiser. Eu sou Júnior, né? E daí tem esse lance também da pronúncia, que meu nome é só o nome, eu não tenho nada de origem grega nem nada, só o nome, meu nome é grego, meu nome é Ariston. Só que a vida inteira o pessoal falava Ariston. E tá tudo certo, escola, sabe? Crisma e não sei o que, quando eu fazia, era Ariston, e eu falei, tá bom, é Ariston. Tá tudo certo, não vou brigar com vocês. Eu acho que fica até sonoramente menos feio Ariston do que Ariston. É um nome bem comum, é grego o nome, né? É grego, Tá. São os aristos, né? Era uma casta que tinha, não era uma casta, mas eram assim os tidos inteligentes, né? Na Grécia Antiga, né? Os aristos, né? E aí tem o Aristides, o Aristeu, o Aristóteles, tudo mais ou menos dessa leva. O meu nome significa o melhor. Eu estou há 54 anos tentando descobrir em quê, mas eu não desisto assim tão fácil, Ricardo. Eu quero aproveitar depois aqui da nossa abertura, a galera está chegando aí, e o Ira, cara, é um grupo ainda muito querido pela galera que viveu a época e tem um público jovem que curte muito o som da banda, né? Aqui é muito seco, Uberlândia. Imagino. O tempo aqui no Rio estava meio seco também, agora está chovendo já. O clima está preparando uma chuva aqui. O clima aqui é seco demais. De vez em quando é isso. Mas assim, o Ira é um daqueles grupos que conseguiu renovar o seu público, né, ali na virada dos anos 2000, início da década de 2010, né? E eu acho isso muito interessante. E quando eu anunciei a live que eu ia fazer com você, eu recebi muita mensagem da galera falando, porra, adoro esse disco, gosto muito do Ira, gosto muito da banda, não sei o que e tal. Eu falei, pô, demais. Então vai ser um papo que vai ser ainda melhor com a participação da galera aqui no chat, né? Eu não sei a tua idade, se você se grila em falar a tua idade, então, mas você viveu a época do Ira, do lançamento desse álbum? Como é que você tomou contato com a banda? Então, eu tenho 50 anos, né? E a minha relação com o Ira, cara, é uma relação assim, como é que eu vou te falar? Nos anos 80, eu me lembro que as bandas que eu mais ouvia, eu lembro que eu gostava muito de Camisa de Vênus, gostava muito de Titãs, gostava muito de Replicantes, eu gostava muito do Ultraje na época, né? Que, enfim, o primeiro disco deles, né? Na época era um disco que acho que todo mundo da minha geração ouvia e tal, enfim.
Rolaram algumas mudanças de visão em relação ao traje, papapá, mas, de qualquer maneira, era um disco que, na minha época, todo mundo escutava, né? E o Ira, é engraçado, cara, que a primeira lembrança que eu tenho de ter gostado do Ira foi, eu acho que foi a primeira lembrança que quase todo mundo tem, que foi com a música da novela, né? Flores em Você. Flores em Você. Eu me lembro que eu vi a Ira no rádio. Cara, eu me lembro que eu vi, pra você ter uma ideia. A primeira vez que eu ouvi falar que tinha uma banda chamada Ira, você não vai acreditar como. Foi vendo o programa do Bozo. Olha só. Eu devia ter uns 10 anos, né? E o Bozo fazia uns musicais muito psicodélicos, né? Com bandas novas. Tem um dos Paralamas até que tem no YouTube e tal. E teve um do Ira que ele botou a banda para tocar Longe de Tudo, né? E assim, eu me lembro que eu curti o som, achei maneira a música e tal. Mas eu não sei, na época não me bateu tanto assim, mas eu me lembro muito bem de ter visto esse musical, e foi um negócio muito engraçado, porque era tipo um jogo da memória, né? Era a banda tocando, e de repente algum integrante da banda aparecia com um acessório engraçado, né? Aí, um com uma boia, um com um chapéu engraçado, não sei o que e tal. E aí, cara, eu me lembro até hoje que o Bozo falou assim, tinha um guitarrista, o Edgar, né? E o então baixista, que era o Ricardo Gaspa, cada um com acessório, um no pescoço, outro na cabeça e tal. E eu me lembro até hoje que o Bozo falou, aquele guitarrista ali, ele falou assim, o que o guitarrista estava usando, o guitarrista, sei lá, de camisa listrada, que era o Edgar, estava usando na cabeça, acho que era no chapéu, a pessoa tinha que lembrar. E o que o segundo guitarrista, ele não falou baixista, eu lembro que eu com 10 anos de idade fiquei indignado, pô, o cara não sabe qual é um baixista. No programa do Bozo, porra, né? Era o programa do, sei lá, do Sérgio Grosman e tal, que Pode crer. O cara tá apresentando música, ele entende de música e coisa e tal, né? Aí eu me lembro muito bem desse dia, mas eu não sei porque não me bateu tanto assim. Eu me lembro que depois eu li uma reportagem, foi um processo, né? Eu li uma reportagem sobre o Ira que saiu numa revista na Bis, né? Foi na primeira Bis, que falando um pouco da banda, falando um pouco que a banda tinha aquela coisa mod dos anos 60, de Beatles e tal, de The Who e tal, e isso não era uma referência que eu tinha na época, que eu tinha 10 anos, né? E, sei lá, eu me lembro que eu li aquilo e achei interessante. Eu acabei gostando realmente do Ira quando eu ouvi a música da novela, né? Porque eu achei bem diferente você ter uma banda de rock fazendo música com violino, com cordas e tudo mais naquele período, e mais diferente ainda uma banda com esse nome, Ira e tudo mais, né? E uma banda que eu já tinha uma ideia de que tinha uma onda underground, né? Que não era uma banda... Era uma banda mainstream, mas era aquele mainstream... Uma coisa que eu costumo dizer, o Ira pode ser até mainstream, mas é aquele mainstream que você pensa que você pode ser amigo dos caras, sabe? Sim. Que você pensa que o vocalista, o guitarrista podem ser seus vizinhos, sabe? Não é aquela coisa do cara que é mainstream e mora na Barra, mora em Ipanema, você não encontra com ele na rua nunca, e tudo mais. Eu já esbarrei com o Edgar Escandurra dando rolé na Praça Benedito Calixto, lá em São Paulo. Falei com ele, assim, são pessoas comuns, né? Sabe? Não tem essa coisa de popstar, né? Eu lembro que no mesmo dia encontrei com ele e encontrei com o pessoal do Mundo Livre S.A. tomando cerveja num local lá e tal. Então, pô, tipo, você tem uma ideia, né? Não são então, assim, pode acessíveis, né? Não são, cara. É um pessoal legal, assim. E aí, cara, eu acabei gostando da música, acabei ouvindo um pouco mais a banda, porque naquela época eu tenho uma lembrança de aqui no Rio, as músicas do primeiro disco, elas começaram a tocar um pouco atrasadas em rádio, tá? Eu me lembro que até na Fluminense FM, que era a Rádio Rock, eu me lembro de ter ouvido Tolices, mais ou menos ao mesmo tempo que começou a ter a música na novela, né? E aí começou a tocar Dias de Luta, começou a tocar essas músicas do Vivendo no Aprendendo, né? Tudo começou a tocar no rádio naquela época. E eu me lembro que pouco depois disso, eu li uma matéria sobre o Ira na revista de domingo, não era sobre o Ira, era uma matéria sobre rock nacional, mas vendo o rock nacional por uma perspectiva mais punk, vamos dizer assim, né? Eu me lembro que na matéria falava... a matéria tinha uma foto do... o Sobrosa estava falando aqui que o Ira fez um misto quente e tal. Eu não tenho muita lembrança do Ira no misto quente, não. Só vi isso depois, quando começou a ter isso no YouTube
e coisa e tal. Mas eu me lembro que nessa matéria eles falaram com o Edgar, e o Edgar falou, cara, o Ira tem uma característica muito bacana, que é o fato de ser uma banda que, ao mesmo tempo, assim, você pode ter protesto até numa canção de amor, entendeu? Você pode ter uma canção de amor que protesta, que é uma coisa que tem tudo a ver com... Se você pensar, por exemplo, no The Clash, naquela música Training Van, que até o Ira fez uma versão, né, no acústico, ela é uma música de amor, né? Dizem que o Clash tinha até uma certa vergonha dela, eles sempre desmentiram, né? Mas é uma música que lá pelas tantas o cara começa a falar que está desempregado, entendeu? Que o salário dele não dá para o mês inteiro, mas que ele vai ficar... Que nem a versão do Ira mesmo, né? Que ele vai ficar pior se não tiver a mulher dele e tal. Aí, enfim, era uma onda que o Clash tinha, que algumas bandas punks tinham, né? O Buzzcocks também tinha muito isso, e que o Ira também adotou aqui no Brasil, né? Tipo, se você parar para pensar, por exemplo, Inocentes não tinha Canção de Amor, Plebe Rude não tinha, Ratos de Porão muito menos, né? Sim. Aí o Ira não, o Ira era uma banda que fazia Flores em Você, fazia Tolices, fazia Tarde Vazia, né? Que eu desconfio que hoje é um dos maiores sucessos deles, né? Porque a última vez que eu vi o Ira, eu lembro que essa música foi aplaudidíssima. Assim, acho que todo mundo, quem estava comprando cerveja lá no circulador, voltou correndo para ouvir a música. Que barato, que barato. Pois eu me lembro disso até hoje. Eu estava no cantinho vendo o show, de repente eu olhei para a plateia, tinha uma galera que tinha saído para comprar cerveja, o pessoal veio correndo para ouvir a música e tal. E, ao mesmo tempo, eles têm muita música de protesto, sabe? Às vezes juntam uma coisa com a outra, sabe? De você ter um discurso romântico e, ao mesmo tempo, ter uma coisa ali de falar de vida, de existência, de juventude, de política e tudo mais, né? Isso é bem bacana, né? E aí, nesse momento, eu comprei o Vivendo no Aprendendo em vinil, finalmente. Eu devia ter uns 12 anos, eu tenho esse vinil até hoje, só que está numa zona violenta no meu quarto. Eu lembro que eles relançaram esse disco com um splashzinho no canto, assim, incluindo Flores em Você. Não tinha encarte, né? Eu só fui ver esse encarte anos depois no CD, né? Que aí tinha as letras, fotos, ficha técnica e tal. Eu me lembro que me chamou muita atenção o fato do disco ter 8 produtores, né? Porque era o Ira, mais o Paulo Junqueiro e tudo. O Mudanças de Comportamento, cara, eu vou te falar que foi um disco, eu ouvi meio atrasado, eu ouvi esse, ouvi o Psicoacústica, que é um disco muito marcante, acho que dificilmente alguém que ouviu esse disco não fica marcado por ele. E eu me lembro de ter comprado Mudanças de Comportamento, eu me lembro até o ano, cara, foi 89. Esse disco já tinha 3 anos de lançado, né? E aí que eu fui ouvir aquelas músicas, e assim, uma coisa que eu fiquei impressionado, cara, como aquela banda era madura, assim, tipo, em termos de letras, em termos de composição. Eu acho Mudança de Comportamento um disco, digamos assim, muito mais maduro até do que Vivendo e Aprendendo em todos os sentidos, entendeu? Em execução, em composição, até em gravação, porque a gravação do Vivendo e Aprendendo você escuta aquela bateria do disco que é meio... Eles pegaram a bateria do André Jung, que é um grande baterista, e deram um som meio de caixa de fósforo para a bateria dele, que eu acho que não condiz com ele tocando, não condiz com a banda e tal. Sim. As músicas são boas, mas acho que tem muita coisa ali que poderia ser melhorada, né? A banda não se deu muito bem com o Liminha, né? Todo mundo sabe disso, né? Que eles brigaram com o Liminha em estúdio e tudo mais, né? E no primeiro disco, o que acontece? Eles tiveram do lado deles o cara que havia contratado eles para a Warner, né? Que era o Pena Schmidt, né? O Pena Schmidt era um cara que vinha de uma experiência assim, muito boa, né, dos anos 70, se não me, assim, ele tinha sido produtor, técnico de som e tudo mais da Rita Lee, dos Mutantes, né? Ele foi técnico de som dos Mutantes. Ele chegou a trabalhar com os Titãs também, né, no início, no primeiro álbum, eu acho. Ele descobriu essas bandas todas, né, Titãs, Ultraje... muita banda que depois acabou gravando som compacto, né? Sei lá, Azul 29, né? Esses grupos assim.